Nós vamos trabalhar um tapete usando barbante São Francisco em várias cores. Você pode usar sobras de barbante, caso você tenha. Número 6. Agulha recomendada de 3,5 a 4 milímetros. Nós vamos iniciar a nossa peça fazendo para a base 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Introduze a agulha na primeira corrente feita e feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto, laço a agulha, um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha no mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos. Uma corrente, laço no mesmo lugar, repetindo. 2 pontos. Fizemos aqui o terceiro grupo com 2 pontos e continue fazendo, separando com uma corrente cada grupo por 8 vezes. Nós vamos ficar com 8 grupinhos. Chegamos ao final, temos 8 grupinhos separados por uma corrente. Faça uma corrente, conte 1, 2. Na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo para caminhar, dentro do espaço, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto. 1, 2 correntes para virar, lace a agulha no mesmo lugar, um ponto alto. Fizemos aqui o primeiro Vzinho. 1, 2 correntes, lace. Na corrente seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes no espaço seguinte, repetindo. Um ponto, 2 correntes no mesmo lugar, outro ponto. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final, 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo, dentro do V, um ponto baixíssimo. Nós vamos cortar este fio, agora eu vou passar para o bege, ó. Nós vamos usar o bege na sequência, pode ser usado a cor do seu gosto. Puxo por dentro da laçada. E aqui nós vamos prender, fazendo um ponto baixo, 1, 2 correntes. Lace a agulha no mesmo lugar, um ponto sem fechar, 2 pontos sem fechar. Passo por dentro, lace e arremate. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. No espaço seguinte, vamos repetir 1, 2, 3 pontos. Laço, passo por dentro, lace e arremate. 1, 2, 3 correntes, lace a agulha. Dentro do Vzinho, novamente, 1, 2, 3. Lace, passe por dentro e arremate. 1, 2, 3 correntes no espaço seguinte, repetindo. Trabalhe desta maneira até o final. Para cada espaço, um pontinho com 3 pontos fechados juntos. Chegando ao final, vamos repetir as 3 correntes, introduzir a agulha dentro dos pontos, ó, eu passo por dentro das 3 alças e fecho com ponto baixíssimo. Fica o acabamento bem bonitinho. Dentro da alça, um ponto baixíssimo para começar a nova carreira. 1, 2, 3 correntes, primeiro ponto no mesmo lugar. Um ponto alto, outro ponto alto. Temos um grupo com 3 pontos. Para seguir,
uma corrente apenas, lace a agulha no espaço seguinte, um ponto alto, 2, 3 pontos, uma corrente no próximo espaço, repetindo, 1, 2, 3 pontos. Siga desta maneira até o final. Chegando ao final, uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto. E dentro do espaço, outro ponto. Vou cortar o fio bege. E agora vou passar para um tom de rosa. Puxo por dentro da laçada. Seguro as pontas. Passo por baixo, laço e prendo. Faço uma, 2 correntes para subir, temos o primeiro ponto. Uma, 2 correntes para virar, lace e um ponto alto. Temos um Vzinho novamente. Uma corrente, 2, lace. No espaço seguinte, vamos repetir um ponto, uma, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. Uma, 2 correntes, no próximo, repetindo. Um ponto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final, 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo para começar, 3 correntes, lace, um ponto alto sem fechar, no mesmo lugar, outro ponto alto sem fechar. Passo por dentro e arremate. Uma, 2, 3 correntes, lace, no espaço seguinte, um ponto, 2, 3 pontos sem fechar. Lace, passe por dentro e arremate. Uma, 2, 3 correntes no espaço dentro do Vzinho, novamente. Vamos seguir desta maneira até o final. Cheguei ao final, já fiz a alça com 3 correntes, passo por dentro das 3 alças dos 3 pontos e fecho com ponto baixíssimo. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio rosa e vamos voltar para o fio cru novamente. Se você quiser pôr mais cores, basta seguir colocando. Puxei o fio cru da mesma maneira. Vou fazer um ponto baixo prendendo, que é contado como uma corrente, 2, 3. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente. No espaço seguinte, vamos repetir 1, 2, 3 pontos, uma corrente. No próximo, 1, 2, 3 pontos. Da mesma maneira que fizemos aqui, ó. Agora você vai seguir até o final. Chegamos ao final, uma corrente. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Caminhe em pontos baixíssimos até o espaço. Dentro do espaço, 3 correntes para subir, primeiro ponto, 2 para virar e um ponto alto. Temos agora o primeiro V. Uma, 2 correntes, lace a agulha. No espaço seguinte, um ponto alto apenas. Uma, 2 correntes. No próximo, um ponto alto, 2 correntes. No mesmo lugar, outro ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar intercalando um Vzinho e um ponto alto. Um Vzinho, 2 correntes. No próximo, um ponto alto. 2 correntes. No próximo, novamente o Vzinho. Um ponto, 2 correntes e um ponto, repetindo o V. 2 correntes e continue até o final da carreira. Chegamos ao final, uma, 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto,
fecho com ponto baixíssimo. Dentro do V, um ponto baixíssimo. Já cortei meu fio, vou passar para o bege. Puxo por dentro da laçada, passo a agulha por baixo e faço um ponto baixo, que é contado como uma corrente. 2, 3, laço no mesmo lugar, um ponto sem fechar, 2 pontos, laço, passo por dentro e arremato. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha. No espaço seguinte, nós vamos repetir um ponto sem fechar, 2, 3, laço, passo por dentro e arremato. 1, 2, 3 correntes, no próximo espaço, repetindo o grupinho com os 3 pontos fechados juntos, manter a sequência até o final. Chegamos ao final, 3 correntes para a alça, fecho com um ponto baixíssimo, dentro do espaço um ponto baixíssimo, 3 correntes, primeiro ponto, 2, 3. Uma corrente no espaço seguinte, repetindo. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo. 1, 2, 3 pontos altos. Siga desta maneira até o final. Chegando ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, no próximo e dentro do espaço. Vou cortar o fio, voltar para o fio rosa. Da mesma maneira, puxo o fio dentro da laçada, segure as pontas, faça um ponto baixo que é contado como uma corrente. 2, 3. Primeiro ponto, 1, 2 para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto, iniciando a carreira com um Vzinho. 1, 2 correntes, laço e agulha no espaço seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntes, no próximo espaço, um ponto alto. 1, 2 correntes, no próximo, novamente o Vzinho, um ponto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. Observem que agora nós temos 2 pontos entre os Vs. Na carreira anterior, nós tínhamos apenas um ponto. E vamos seguir desta maneira, até o final. Chegamos ao final, já fiz aqui as 2 correntes, 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo. E aqui nós já vamos repetir as 2 carreiras novamente, ó, de grupos fechados, um ponto, 2, 3. Passo por dentro e arremate. 1, 2, 3 correntes, no espaço seguinte, 3 pontos fechados juntos novamente, passo por dentro e arremate, 3 correntes, no próximo, a mesma coisa. Continue trabalhando desta forma até o final, você já vai repetir, após esta carreira, esta outra aqui, que é exatamente igual. Nós ainda vamos fazer a próxima juntos, para eu mostrar como você fará a sequência da sua peça. Trabalhamos aqui as 2 carreiras da sequência, agora nós vamos fazer novamente a carreira base, que é a carreira do Vzinho. Então, nós vamos iniciar com 3 correntes, 2 correntes para virar, um ponto alto. Temos aqui o primeiro V. Agora, 1, 2 correntes, laço no espaço seguinte, um ponto alto apenas. 1, 2, laço no próximo espaço, um ponto alto. 1, 2 correntes, no próximo espaço, um ponto alto. 1, 2 correntes, no espaço seguinte, um ponto, 2 correntes, no mesmo lugar, o outro ponto. Agora, nós temos entre os Vs um total de 3 pontos. Na carreira anterior, nós tínhamos apenas 2 pontos.
e sempre será desta maneira. A cada vez que você faz essa sequência, a carreira de Vzinho aumenta um ponto entre cada V. Nós vamos seguir trabalhando desta maneira até você ficar com um total de 6 pontos. Então, nós temos 3 pontos entre os Vs, você vai continuar até ficar com um total de 6, sempre fazendo as sequências que são essa carreira em rosa, que nós fizemos os grupinhos fechados, e a carreira de grupinhos aberto, seguidas pela do Vzinho. Trabalhe assim, depois eu mostro o acabamento para vocês. Trabalhei a minha peça até ficar com uma base, ó. Temos aqui o Vzinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e o outro Vzinho. Fiz as 2 carreiras que são as sequências. Agora nós vamos fazer o acabamento, mas se você ainda quer o seu tapete maior que este, basta seguir fazendo como eu mostrei, continuar fazendo os aumentos entre os Vzinhos dos pontos livres e fazendo a sequência. Você pode trabalhar ele até infinito, não tem tamanho certo não. Finalizei a carreira. Já segui para o centro, ao espaço, e aqui nós vamos iniciar o acabamento. Faço 1, 2, 3 correntes dentro do mesmo lugar, prendo com um ponto baixo. 1, 2 correntes, prendo lá no espaço seguinte com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes no mesmo lugar, prendo novamente. 1, 2 correntes no próximo espaço, prendo com ponto baixo, 3 correntes no mesmo lugar. 1, 2 correntes no espaço seguinte. Vamos trabalhar desta maneira, fazendo a volta inteira no nosso tapete. Chegamos ao final, 2 correntes. Introduzo a agulha na base do ponto baixíssimo do início, fecho com um novo ponto baixíssimo. Nós vamos cortar o fio e arrematar. Passar por dentro, puxar firme e na parte de trás esconder a ponta. Cortar e está pronto o nosso tapete. Nosso tapete pronto ficou assim.